seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade na Tua casa, na Tua presença, dando condições para o Senhor vir, para o Senhor operar, para o Senhor abençoar, para o Senhor se manifestar na nossa vida. Eu peço, meu Deus, perdão por todos os pecados que nós cometemos, pelos erros, as falhas, cada imprudência, cada inconsequência, cada atitude, cada palavra. Eu te peço, nos perdoa agora, passa com teu sangue sobre nós, derrama da tua unção, do teu Espírito Santo, porque o que nós mais precisamos é saber que temos a tua companhia conosco. Quanto tempo e quantas vezes que nós buscamos presença e companhia de pessoas, quando na verdade o que precisamos é da companhia, é saber, meu Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor está conosco. Como o Senhor mesmo diz, se vocês estiverem comigo, eu também estarei com vocês. Porque o Senhor quer se fazer presente, o Senhor quer fazer parte da nossa vida, o Senhor quer nos conduzir, operar, o Senhor quer nos abençoar. E eu oro para que se cumpra a Tua palavra, para que o Senhor venha ao nosso encontro, no nosso clamor, na nossa sinceridade em vir à Tua casa, em Te buscar, em fazer a Tua vontade, em dar ao Senhor condições. Venha ao nosso encontro, se manifesta na nossa vida, se manifesta aqui nesse culto, Senhor, que ele seja um instrumento para o Senhor vir, operar e abençoar a vida de cada pessoa que faz parte dele. Cada um que cedo se levantou, meu Deus, por causa do Senhor. Não é por minha causa, mas é por causa do Senhor. Que cada um se levantou cedo e vem até a tua casa te buscar, falar com o Senhor, meu Deus, e dar condições do Senhor abençoar. Eu peço que o Senhor nos conduza aqui, que aqui não seja eu, não seja qualquer tipo de preparo humano, mas que seja o Espírito Santo do Senhor quem venha nos direcionar a todos nós, a começar por mim, na palavra, na oração, no louvor. Até para orar, meu Deus, nós precisamos orar, eu te peço, nos ajuda em oração. Nos ajuda a orar, nos coloca as palavras na boca, nos leva, meu Deus, a lugares mais altos, que venhamos fazer a Tua vontade, dar condições ao Senhor, do Senhor operar, do Senhor trabalhar, meu Deus, em nosso favor e do Senhor nos abençoar. Muito obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui de pé, obrigado por termos acordado, meu Pai, obrigado, meu Deus, por termos um lugar, um templo, meu Deus, para buscar o Senhor e saber que ali, aqui no caso, nós podemos vir. Sabemos que a Tua palavra, meu Deus, vai ser pregada. Sabemos, meu Pai, que é um lugar de oração. E viemos aqui para Te buscar, para invocar o Teu nome e para buscar a Tua face. Eu peço que o Senhor nos conduza, que o Senhor use, meu Deus, esse culto para operar e abençoar a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga: 10 vezes mais e incomparável será o meu ano. Eu creio nisso. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, ou covardia, ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, coragem e de amor e de bom senso,
e disciplina pessoal. Habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. A palavra de Deus, né, deixa claro que a gente vê tanto no Velho Testamento como no Novo, como é o caso dessa passagem, que não há lugar, não cabe para nós, não cabe na nossa vida o medo de pessoas. Não é para nós essa situação de medo. E esse medo começa com um medo que muitos têm, inclusive, de Deus. Semana passada ainda, eu falei de Gideão que tinha um medo, né? Medo para tudo. Porque o medo é igual comida, você vai, sem perceber, você vai se tornando viciado naquilo, né? Você come uma coisinha que você diga, não, só agora. Você não precisa daquilo. Daqui a pouco você come de novo. Eu estou dizendo de coisas que não são boas. Você comeu um doce, uma massa, uma comida fora de hora, aquilo que muita gente pensa, né? Aquela, eu vou dar uma beliscadinha. Ah, é só uma rosquinha, é só um docinho, é só uma balinha, é só mais uma xícara de café. E assim você vai vendo, a pessoa vai, é uma coisinha, e tudo são coisas pequenas. Quando ela vê, ela está com o organismo todo desregulado, não tem energia. Que coisa, né? Você repara que as pessoas que mais comem, as que mais comem, em vezes, em quantidade, são as que menos têm energia. E por quê? Porque está fora. Elas perderam o controle daquilo, mas aquilo passou a ter controle sobre elas. E como nosso foco aqui é o medo, né? O medo é assim. Você vê algo e começa a pensar negativamente sobre aquilo. Ah, e se der errado? E se não acontecer? E se ficar assim? Ah, e se for de tal maneira? Ah, e se for de tal forma? E você começa já a atrair o pior. A esperar pelo pior. E o pior medo que tem é o medo de pessoas. Não é um medo, por exemplo, no nosso tempo, o medo que impera não é o medo, por exemplo, de alguém te matar. Apesar de algumas pessoas terem esse medo de, eu posso sair e ir em tal lugar e alguém tentar me roubar e me matar para levar minha bolsa, meu carro, para levar meu celular, enfim. Mas esse não é o medo que impera. O medo que impera é um medo de alguém lhe fazer mal, geralmente lhe tirar alguma coisa. Esse é um medo que assola pessoas. E eu quero que você reflita sobre isso. Se você tem colocado alguém como senhor da sua vida, porque esse alguém, ou esse grupo de pessoas, né? Porque pode não ser uma pessoa, mas pode ser um conjunto de pessoas. E quem está embaixo, geralmente, teme uma pessoa. Que uma pessoa que não tem poder, uma pessoa que não tem muito dinheiro, não tem responsabilidades, geralmente ela teme uma. Ela teme a pessoa que ela convive. Então, muitas vezes, não é que ela cede, porque ela entendeu que o relacionamento requer entrega, requer renúncia, né? Uma renúncia boa. A renúncia que a gente tem no casamento é a renúncia que a gente tem para Deus.
Tanto que o casamento, a maior passagem que fala do casamento, é a passagem que fala do marido e da esposa como Cristo cabeça e a esposa, né, a igreja, que é o seu corpo, né? Então o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. Ambos se precisam, o corpo precisa da cabeça, a cabeça precisa do corpo. Porque não adianta ter uma cabeça e não ter um corpo para essa cabeça. Não adianta ter um corpo sem uma cabeça. E a Bíblia fala de como deve ser o cuidado de cada um, né? O respeito, o trato de cada um, o tratamento de cada um. Está escrito ali, então, a Bíblia fala. Então não há uma renúncia que alguém diga assim, eu renuncio para minha esposa isso aqui para estar bem com ela. Eu renuncio isso aqui para o meu marido para continuar convivendo com ele. Não, a renúncia tem que ser debaixo do Senhor. Não é você renunciar só para uma pessoa ficar feliz e essa felicidade te custar, por exemplo, a salvação. Essa felicidade te custar dignidade. Essa felicidade te custar saúde. Essa felicidade te custar a sua credibilidade. Não. Então tem uma série de relações que elas são injustas, abusivas, que elas são desbalanceadas, o que a Bíblia condena, né? As balanças desreguladas, as tendências que muitos seguem, porque é para o meu marido, ou é para minha esposa. Não, está no Senhor isso, você vê Cristo fazendo isso, então vou renunciar para o meu marido. Você vê a igreja precisando disso, então vou renunciar para minha esposa. Não, então não está dentro da palavra. Então isso é sentimento. E é um sentimento de medo. É o tipo de espírito que domina pessoas e que Jesus disse na palavra. Não é esse o espírito que eu dei para vocês. Não é esse o espírito que eu dei para vocês. Tem a relação da pessoa que faz qualquer coisa. E essa questão da pandemia, essa questão agora de uma série de coisas. Que, eu estou fazendo isso para eu não perder o emprego. Eu estou fazendo isso para eu não perder a minha oportunidade. Eu estou fazendo isso para eu não perder a minha vez. Medo. Medo do poder que um homem, medo do poder que uma pessoa tem de tirar de você o que você recebeu. Ontem eu ainda falei isso, da palavra da sunamita. Como é que eu sei que eu posso chegar em Deus e cobrar algo dele? Que cobrar de Deus? Sim. Cobrar de Deus. Como é que eu sei que eu posso cobrar algo de Deus? Quando algo começou nele. A gente vê na igreja, por exemplo, eu vejo pessoas que lutam, que assim, vão no limite do ser humano, por um relacionamento. A pessoa que vai, ela ora, ela pede, ela busca, ela passa por situações, às vezes até indignas. Mas ela sabe que aquela aliança tem Deus. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas se ela fizer a parte dela, aquilo vai se manter. Eu conheço casos que a pessoa fez tudo e o outro foi. Se foi e a pessoa permanecer naquela fé, vai voltar. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Está entendendo? Então a pessoa que ela crê, eu creio. Tem casos que vai embora a mulher, que vai embora o marido, e a pessoa está ali, não, eu estou firme, é meu, é minha. Demora. Pode demorar. Mas do jeito que foi longe, volta de longe. Mas tem casos que você vê que a pessoa
ela está esperneando, e vai, eu quero, o Senhor, me dá, faz, tal. Mas é aquele tipo de coisa que já começou fadado a não dar certo. Porque ninguém colocou Deus ali. Deus não estava naquilo, Deus não deu direção àquilo. Sem tudo na vida. Se é num relacionamento, numa sociedade, numa compra que você faz, numa escolha para a sua vida que você faz, que Deus não está. Você vai escolher aquilo e você vai penar com aquilo. O que você colocar naquilo vai ser perda, igual Davi com Betseba. Ele foi lá, teve aquele momento com ela, aquele momento carnal, literalmente carnal, me deu vontade, eu vou lá e faço. Eu tenho poder para fazer, eu vou lá e faço. Eu tenho condição de fazer, eu vou lá e faço. Eu consigo aquela pessoa, eu trago para mim. Eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Eu tenho poder, eu vou lá e mudo isso. Vai e muda, vai e faz. Vai lá, pega, compra, paga o preço que custa. E depois você vai ver como Davi. Tudo aquilo que aconteceu proveniente daquela relação dele com Betseba só trouxe peso, amargura, vergonha, fez ele perder o sono, a saúde, a vida, fez ele perder intimidade com Deus. Por quê? Deus não estava naquilo. Então eu vejo que, por exemplo, tem pessoas que por medo têm feito o que não devem fazer. Por medo estão tentando segurar uma pessoa, por medo estão tentando segurar um emprego que não é para você. Por medo estão tentando ali fazer algo para ver se não perdem dinheiro em algo, porque se eu fizer isso, se eu agir assim, se eu falar a verdade. Quando você chega num ponto desse, se eu falar a verdade eu perco, não é fácil falar isso. Aliás, falar isso é fácil, muito. Não é fácil receber isso. Sinceramente falando, tem coisa que é facílimo falar, mas não é fácil viver, para quem tem que viver. Quando você chega num nível desse, eu digo para você, comece a se preparar para perdas. Não, mas em Deus eu não perco. Não. Tem coisa que você tem que saber. Se eu falar a verdade eu vou perder algo, comece a se preparar para as perdas. Mas se eu falar a verdade, Deus vai deixar eu perder? Tem coisa que Deus quer que você perca. Tem coisas na vida da gente que a gente se acostumou. A gente tratou aquilo por muito tempo como base, como estrutura, como essa é a minha única forma de viver. Fazendo daquela forma, fazendo daquele jeito. E aí você talvez nunca pensou, nunca olhou com um olhar bíblico, e talvez por trás de tantas coisas que você fez há um medo de perder. Eu costumo dizer que o medo de perder tira de nós a vontade de ganhar. Quando você entra em qualquer situação, movido pelo medo de perder, que você está se segurando para não perder algo, que você está ali se controlando para não perder algo, não tem como você servir a dois senhores. Isso é bíblico, é ou não é? Se você está mais preocupado, ocupado, envolvido com o medo que você tem de perder algo, aquilo te tira a vontade de ganhar. Imagina um jogo. Se você já praticou algum esporte, imagina. O mais famoso, futebol. Imagina que você está ali num jogo, tem uma bola e todo mundo está em movimento em torno daquela bola. É natural que se você está com medo de perder, você vai pensar mais em si. Fazer o quê? Defender.
Quer dizer que se alguém jogar a bola para o teu lado, chutar a bola para o teu lado e você impedir ela de ir no gol, está ótimo. Ai, não tomei gol. Então você não vai pensar, você não vai traçar uma estratégia, você não vai se esforçar para chegar até o gol adversário e fazer gol. Você vai se preocupar em se defender. Se eu não tomar gol, tá bom. Não é só não tomar gol. Por quê? Você está com medo de perder. Está entendendo? Então, qualquer coisa que você faça para evitar a perda, está suficiente. Está ótimo. Está bom, não, eu não tomei gol. Por isso que tem gente que a vida não vai. A pessoa até acha, olha, eu estou fazendo isso, eu não estou perdendo. Não, você está deixando de ganhar muita coisa. Você está deixando de viver uma vida. Inclusive está vivendo fora da palavra. Porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. Não nos deu um espírito de timidez. Ou medo. Não é de medo. Porque o fulano. O que você tem feito? Passado por cima de si. E não por cima de si como uma qualidade, né? Como uma habilidade, passado por cima da sua carne, passado por cima do seu ego. Mas você está passando por cima dos seus princípios. Está passando por cima do que você aprendeu e acredita para manter algo. Porque se eu não fizer isso, eu não trabalho. Não. Se eu não fizer isso, eu não tenho comida na mesa. Não. Você pensa unicamente numa coisa. Você tem que começar a olhar para Deus. Levanta o teu olhar. Começa a olhar para Deus. Nós temos inúmeras passagens que falam de pessoas que eu fico pensando, né, na passagem. Eu sempre gosto dessa passagem. Ela sempre, eu penso nela, ela mexe comigo. Eu falo dela, ela mexe comigo. E é uma passagem curta, pequena, sem muitos detalhes. De uma pessoa que estava pensando pequeno. De uma pessoa que estava pensando na última coisa da vida. E ela foi esticada. Mas a primeira coisa que foi ali colocada para ela foi a questão do medo. A viúva de Sarepta estava indo, fazendo aquele caminho, né? Eu vou lá, vou pegar uns 2 gravetos, 2, para fazer para mim, para o meu filho, um último bocado aqui que eu tenho de farinha e um pouquinho de água que eu vou fazer a última refeição. Esse era o projeto de vida dela, o último projeto de vida, baseado no que ela tinha. Isso baseado na conta que ela fez, baseado na visão que ela teve de vida. Então vem um homem desconhecido, que visivelmente falava um idioma diferente dela, que não era, ele era israelita, ela não. E ele vem e diz, olha, pega um pouco de água para mim. Até aí tudo bem, né? Apesar da água não ser uma coisa abundante, mas, né? Veja que, tudo bem. A água não era a última água que ela estava vendo. Aí ele falou, aproveita e faz para mim também um pequeno bolo. Um bolo. Ela disse, eu juro pelo nome do Senhor, que o que eu tenho aqui não dá, é para mim e para o meu filho, eu já ia fazer a última refeição. Que é uma maneira que a gente pensa às vezes, a gente pensa, não, mas isso aqui é assim, isso aqui tem que ser desse jeito. Não, porque se não for assim, vai ficar ruim, vai ficar pior, eu vou perder, eu vou morrer. Ela não só pensou, como ela verbalizou. Eu não tenho. O que eu tenho aqui é para mim e para o meu filho. E o Elias, né, depois de ter passado
quarentena dele, né? No caso dele, sem máscara. Passou bem. Então, passou a quarentena dele lá, refletindo sobre Deus, sobre a vida, sobre paciência, sobre equilíbrio, né? Ontem ainda o Bispo Fernando fez uma colocação interessante, né, sobre Elias. Que ele estava naquele momento se sentindo, né? Quando ele vinha de uma sequência de coisas assim incríveis. Matou os 850 profetas, o homem que por conta da oração dele, né, não chovia mais, ele falava algo, acontecia, e foi, sabe aquela sequência, eu conquisto, eu venço, eu conquisto, eu venço, eu falo, acontece, eu declaro, aquilo muda, eu falo, seca o tempo, aí vai. Aí vem aquela mulher meio que assim, alguém contrariou ele, que tratou ele como se ele fosse um cachorro. Por um lado, tem ali aquela falta do reconhecimento. Porque o Elias não era um homem, a gente não vê em nenhum lugar aqui aquele lado dele orgulhoso, arrogante, né? Mas um homem que era comprometido com um propósito maior. E vai ele, quando ele se vê ali, numa missão cumprida, limpei espiritualmente o meu país. Né? Agora vai começar um novo tempo, porque foi a palavra dele. Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, então seguiu, mostrando para o povo, ó, vocês não podem mais ficar divididos. Ele termina isso, a mulher vai lá e fala o seguinte, que aconteça o mesmo, né? Se você não tiver amor tamanho como esses profetas, ou seja, eu fiz tudo que eu fiz e lá na cabeça continua do mesmo jeito. Não mudou nada. Então, deu aquele desânimo ao qual ele se entregou. Mas Deus é tão poderoso, só que a gente quando fala que Deus é poderoso, que Deus é incrível, a gente imagina aquele Deus que faz os trovões, que faz cair chuva até acontecer da terra toda ser coberta, que Deus abre o mar, que Deus, Ele muda, fecha a boca dos leões. Mas Ele é o Deus que também cuidou do Elias naquele tempo. O Deus que viu o que ele precisava daquele tempo, para ele. E Deus não falou, não, pega, vai fazer alguma coisa. Não, tá bom. Ah, mas Deus cuidou de Elias? Quem que alimentou Elias? Isso não é cuidado? Deus não podia ter falado, não quero você aí não, rapaz. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai lá pregar em tal lugar. Aquele tempo, para ele, para o Elias, foi necessário. Mas aquele tempo teve, diga, começo, meio e fim. Está entendendo? Tem coisas na vida da gente, e tudo que tem a ver, essa é uma lição, tudo que tem a ver com a cicatrização de sentimentos. Seja quando você perde, uma coisa que a gente perde às vezes, que é corriqueira. Por exemplo, uma coisa que a minha filha perde muito, né? Então, vou falar uma coisa pequena, que custa nada quase, um brinco, né? Nunca vi uma coisa tão fácil de perder igual o brinco, né? Então, desde um brinco que você perde, que custa o quê? Um brinco pode custar, se você comprar um brinco barato aí, vai ter brinco de R$10. Óbvio, tem brinco de 400 mil reais. Mas, às vezes você perde, né? Menina, por exemplo, perde o brinco. Vai tomar banho, perde, vai numa piscina, perde. Então, desde um brinco que você perde, ai, perdi meu brinco, até uma pessoa querida. Como um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Aprenda isso e acredita nisso.
As perdas, elas têm que ser assim, igual foi com Elias. Tem um tempo para você processar as perdas. Há perdas que são maiores, né? Como quando o povo pranteou Moisés, né? Mais de um mês o povo ficou pranteando Moisés. Teve a perda do Davi, que quando perdeu seu filho, fruto, né, daquele relacionamento que ele foi com Batseba, que a gente falou agora. O Elias teve ali, ele ficou aquele período de dias. O período de dias que ele ficou ali, recluso, isolado, sozinho, sendo cuidado e regenerado. E aí ele volta para esta mulher, esta viúva de Sarepta, e fala assim para ela: faz um pequeno bolo para mim, além de trazer água. Ela, eu juro pelo nome do Senhor, tal. Ele disse, tá bom. É como se ele falasse, eu sei, mas isso não muda nada. Faz o que você já ia fazer, mas você vai fazer para mim também. E aquela mulher que tinha medo de morrer, que já sabia que o que ela tinha era pouco, ela esticou. Como é que ela esticou a fé dela, gente? Eu estou muito interessado em saber isso. Como é que ela esticou a fé dela? A gente estica a fé de uma maneira, quando a gente estica as nossas obras. Ela ia fazer comida, ela ia fazer ali um pequeno bolo para ela e para o filho dela. Então, se ela ia fazer 2, ela fez quantos? Quantos? 3. Mas na cabeça dela, na visão de vida dela, eu só tenho para fazer 2. E eu fazendo esses 2, acaba tudo e depois eu morro. E aí ele entra no meio daquilo. Veja bem, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam antes da gente viver o pior. Antes da gente viver aquele pior momento, antes da gente passar aquela aflição, antes da gente passar aquela necessidade, antes da gente passar aquela tristeza, você quer que Deus impeça, nem deixa você viver aquilo. E aí entra no meio ali, ó, ele entra no meio, Elias entra no meio daquilo e fala assim, ó, você vai fazer a mais, você vai ir além, você não vai fazer só o que você disse, você vai fazer para mim também. Ela não podia ter dito para ele, não. Podia ou não podia? Deus não intervém nisso. Quando uma pessoa me fala assim, por que Deus deixou eu aceitar? Deus não deixou, você a aceitou. Por que Deus não me impediu? Ele não impede, Ele te dá. Eis que coloco diante de vós a bênção. Escolha, pois. Quem escolhe? Você escolhe. Não, Deus escolhe. Não, Deus já escolheu. Mas Ele vai respeitar o que você escolher dentro do que Ele te colocou. Foi assim com Lúcifer. Foi assim com cada um dos santos. Foi assim com Abrão. Foi assim com Terá. Lembra do Terá? Que tem 3 linhas dele na Bíblia, podia ter livros inteiros. O pai, né, de tantos santos da geração, da nação eleita. Essa mulher esticou a fé dela. Para ela ter feito isso, ela teve que romper com um medo que ela tinha quando ela recebeu uma direção da palavra. E é isso que Deus quer de nós. Eu estou pensando algo, eu não quero perder tal pessoa. Eu não quero perder tal posição, eu não quero perder a imagem. Se isso está debaixo do que Deus tem comigo, eu pago esse preço. Eu cedo. Eu paro. Eu espero. Se é diferente do que eu me propus a fazer, eu mudo a direção, eu mudo a minha atitude,
Mas se não está dentro da vontade de Deus, eu pago o preço. Porque, como eu falei, há medos e medos. O medo de quem está embaixo é que quem está em cima o prejudique, tire ele de algo, tire ele de algum lugar, tire o seu trabalho, tire o seu sustento, tire a sua moradia, tire a sua autoridade, né, o que é chamado de hierarquia. Quantas vezes que a pessoa se submete a coisas que ela não deve, passa por cima de princípios, porque, se eu falar isso, se eu falar a verdade, eu posso perder o meu emprego. Não, perco o emprego. E eu repito, isso é fácil de falar, difícil de viver. Mas tem os que estão em cima, que têm medo também. Que aí é o chamado populismo. Quantas pessoas que falam o que elas acham que as pessoas, ou que a maioria das pessoas querem ouvir. Isso a gente vê demais em político. Um político que você vê ele falando, isso agora vai acontecer demais. E de verdade, que aconteça mesmo, isso para nós nos beneficia, né? Isso nos beneficia. Porque se a gente levasse mesmo, né, essa história, só para avisar, tá, Estado de São Paulo, que eu sou a favor, tá? Todas essas medidas de tirar máscara, eu sou a favor. Só deixando isso bem claro, registrado, né? Mas, desde o começo, se você falar assim, uma máscara ela impede? Impede, desde que seja todo o protocolo respeitado. Sempre se usou máscara dentro da área da saúde. Não é agora, é ou não é? As pessoas nas áreas específicas, você vai vê-las de máscara e com outros equipamentos. Mas geralmente quem usa máscara, quando você vai no hospital, por exemplo, você entra, quem usa máscara não usa só máscara. É ou não é? Então, desde o começo, eu fico pensando, olha, a máscara, eu já falei isso, eu brinquei já até com isso, né? Alguém colocou na cabeça, alguém que tem muito poder, e eu não falo alguém aqui, eu não estou nem falando de prefeito, governador, presidente, eu estou falando de alguém a nível mundial, alguém que tem muito poder, colocou na cabeça assim, que a máscara funciona para o vírus, como se fosse para nós uma placa de trânsito que vai te aplicar uma multa muito severa. Como se o vírus, ele realmente olhasse para a pessoa de máscara e ele não avançasse aquele sinal. E não é assim. Você vai falar assim, igual esses dias alguém falou para mim, né, que falou da máscara, tal, tinha uma postagem, alguém falou, porque a pessoa não está nem aí, enquanto tem tantas pessoas morrendo. A gente precisa ser mais sensato. Pensa bem, a pessoa pega a máscara, a maioria, não estou dizendo que todos, mas a maioria usa máscara de tecido. Pega a máscara, põe a máscara, tira a máscara, põe no bolso, joga, muita gente põe dentro do carro, que fica ali, chega em casa, joga num lugar, ou pendura num lugar, né? Ou quantas pessoas, eu particularmente não gostava, mas quantas pessoas que usam máscara descartável sem descartar a máscara? O nome descartável já não diz alguma coisa ou não? Descartável é para fazer o quê? Eu usei e depois... Quantas pessoas? Então aí você vai falar, então não impede. Porque assim, está protegendo essa região, né? Aqui que fala a região por onde você tem as vias respiratórias, que é o nariz e a boca, mas é aquela história, você chega, vai num lugar, eu sempre falei isso, desde o primeiro dia. Eu vejo, por exemplo, né, a sensatez do governo, né? Todo mundo pode tirar máscara. Quem anda de trem, ônibus, metrô, não. Só que aquela pessoa que está dentro do metrô,
ela vai, eu não sei, todo mundo acredita que já andou aqui, por exemplo, né, de ônibus. O metrô até dá, dependendo do horário, dá para você entrar e sair sem segurar. Não seria uma tarefa fácil. O ônibus com as nossas ruas europeias, né, não dá para você andar sem se dependurar. Você tem que se dependurar ali, talvez em alguns lugares com as duas mãos. Então imagina a pessoa que tem que andar de máscara e está segurando, pegando naqueles postes, né, que todo mundo coloca a mão. E aí a pessoa antes, que é hábito do brasileiro, ela vai, passa a mão no nariz, né, arruma, passa a mão no olho, tal, e aí ela põe a mão, tira, põe ali, aí vem outro, põe a mão naquele lugar. A pessoa vai lá, arruma a máscara, porque a máscara a gente tem que pegar com a mão. Então, para aqueles que vão falar, é negacionista, pegue e me diga o contrário. Simples, o que eu estou falando, não precisa olhar para mim. Vai para quem costuma trabalhar de máscara e vê como trabalha. Não é a máscara. É paramentado de várias outras maneiras também. Então, aí, por que isso, por que aquilo? Não. A gente precisa de sensatez, fazer coisas. E eu entrei nisso para dizer, vai ter muita gente agora que defendeu e que agora não podia tirar, porque mata, porque é irresponsabilidade, que você vai ver falando o contrário nesse ano de eleição, nesse tempo agora, que parece que não tem mais pandemia. E por que vai mudar o discurso? Por medo de perder popularidade, por medo de perder voto, por medo de perder o interesse das pessoas por si. Você vai dizer, isso é um medo? É um medo que domina muita gente. Quanto mais poder uma pessoa tem, mais ela precisa saber quem ela é. Por que a igreja hoje em dia ela está tão distorcida? Por que a igreja hoje em dia está tão fraca? Porque hoje os líderes, não todos, mas uma parte considerável dos líderes, se você perguntasse assim para mim, os líderes das igrejas, eles conhecem a palavra? Conhecem. Eles conhecem. Por que às vezes eles não pregam a palavra? Porque muitos deles se tornaram estrelas. Então eles têm seguidores. Eu não estou falando seguidor de rede social. Eu estou falando seguidor da pessoa. Muitos não formaram seguidores de Cristo. Formaram seguidores de si. Das suas ideias. E essas ideias, muitas vezes, foram diferentes do que diz a palavra. Então, assim, sabe aquela história assim? Eu gosto daquele fulano, porque o que ele fala é melhor, é mais tranquilo. Porque ele fala de um jeito que eu, assim, não é tão duro, não é tão pesado. Então, como é que agora ele fala a verdade? Não tenha dúvida que tem igrejas que são feitas a bases políticas, não base de política para votar, mas é como uma base política. Como é que é feita uma base política? Um partido, e eu falo porque eu já tive dentro de um, tá? Você quer saber quem sabe exatamente as intenções de voto das pessoas? Quem tem informações? Os partidos políticos. Ninguém gasta tanto dinheiro com pesquisa como o partido político. Porque para o partido não interessa ele saber de uma pesquisa fajuta, ele tem que saber a verdadeira, para ele saber como é que ele vai trabalhar. É aí onde entram aqueles milhões com marqueteiros. Primeira coisa que o marqueteiro faz quando ele chega para trabalhar a candidatura de alguém, ele fala, eu quero ver a pesquisa de intenção de voto
que essa pessoa faz parte. Se é deputado, se é senador, se é prefeito, se é presidente, se é governador. Então ele analisa. Então ele tem que saber quem é a pessoa que tem mais intenção de voto, de todos. E aí ele vai pegar o perfil do candidato para qual ele trabalha e vai ver qual o perfil que ele vai atacar para tirar voto daquela pessoa e transferir para o candidato dele. Então ele precisa saber quem tem mais. E ele precisa saber também quem é o segundo, quem é o terceiro, porque assim, ele tem que mirar alguém. Pode reparar, você já reparou que cada candidato que não está em primeiro lugar mira algum candidato? Você já reparou isso ou não? Então você vai ver agora que tem gente que sempre foi amigo de alguns, que falou aí, você vai ver a questão na pandemia. Alguns que falaram algumas coisas vão mudar completamente. Eles não vão fazer isso do dia para a noite, eles vão começar a aderir a alguma coisa. Igual foi na última eleição. Quantas pessoas, por exemplo, antes da eleição eram: eu sou a favor da Lava Jato, eu sou a favor da família, eu sou a favor de Deus. E aí se associou, por exemplo, ao Bolsonaro, se elegeu, não deu um ano, já estava realmente revelando: eu sou essa pessoa aqui, essa sou a pessoa que eu sou, já me elegi, então agora deixa eu voltar a ser eu. Desse jeito. Simples assim. Então agora, muita gente por medo, e você vai falar o quê? É medo. É medo de perder popularidade, é medo de perder voto, é medo de perder o poder que tem sobre as pessoas, porque é uma manipulação mútua. E quem está em cima, muito em cima, tem que tomar cuidado com esse medo. Porque tem gente que foi colocada por Deus num lugar para liderar pessoas, e por medo das pessoas está perdendo o que tem com Deus. Está perdendo a fé, está perdendo o temor, está perdendo ali os princípios, está se perdendo dos princípios. Como foi Saul. Quem colocou Deus, quem colocou Saul no trono de Israel? Não foram as pessoas. Não foi um voto, não foi a multidão. Tudo que o Saul deveria ter mantido na vida dele era a comunhão com Deus. Era seguir a direção de Deus. Mas chegou um ponto que ele priorizou manter o populismo. Eu vou fazer aquilo que o povo vai reconhecer como certo. Considere que tem momentos da sua vida que é capaz de você estar num lugar que todo mundo vai estar contrário a você. E você vai ser o certo. Jesus, quando foi crucificado, não havia cometido nenhum crime. Mas tinha ali uma multidão gritando: solta Barrabás. Foi ou não foi? Isso não fez de Jesus um criminoso. Isso não fez de Jesus errado. Ele cumpriu o propósito dele. Então você tem que saber que tem lugares, às vezes você está num lugar, você está em casa, está todo mundo contra você, você está na empresa, está todo mundo contra você, todo mundo dizendo que você está contrário, que você tem que ceder. E aí eu repito para concluir essa palavra: eu tenho que ceder porque é o melhor, é o que Deus tem comigo, é o que Deus espera de mim, eu cedo. Aí eu tenho que ceder para gostarem de mim, para eu manter uma pessoa comigo, para eu manter o meu trabalho à base de mentira, à base de engano. Não, não vou ceder, eu vou pagar esse preço. Eu vou fazer a vontade de Deus. Vai lá e faz isso aqui. Não, Deus mandou esperar, vou esperar. Porque se eu fizer, Ele não vai fazer na minha vida. Mas se eu esperar, Ele vai vir, Ele vai fazer, Ele vai agir. E você tem que querer a ação de Deus. Cuidado, porque o medo é que nos leva a precipitarmos-nos. Não é à toa que a Bíblia diz que há mais esperança no tolo do que no precipitado. Porque o precipitado, ele se sente pressionado e com medo, ele fala: é isso. E ele não sabe o que ele está falando.
ele não sabe o que ele falou. Ele fala errado, ele mente, ele fala o que não deve. Não se precipite, não deixe o medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, de amor, de equilíbrio. Peça para Deus. Coloque-se em pé agora. Eu quero que você peça já para Deus esse espírito de equilíbrio. Senhor, eu preciso do espírito de equilíbrio, de força. Esse espírito dessa disciplina pessoal. Não é só essa disciplina com coisas externas. Fazer um exercício, comer certo, chegar no horário no trabalho, nos compromissos, estar no tempo certo. Não, é uma disciplina pessoal, interna. Que depois de Deus a tua voz seja a voz que você mais ouça. Que você não tenha aquela necessidade de ouvir alguém, de estar com alguém, de viver em torno de alguém. Pede para o Senhor, eu quero espírito de equilíbrio, eu quero. Se o Senhor está me levando, meu Deus, a esticar a minha fé igual a viúva de Sarepta, eu vou esticar a minha fé. Eu ia fazer 2, eu vou fazer 3. Eu ia até um ponto, mas eu vou mais, porque o que me parava naquele ponto era o medo. O que me fazia ir só até aquela parte era o medo. Eu não vou agir pelo medo, eu não vou fazer pelo medo. Eu vou fazer pela fé, eu vou agir pela fé. Eu vou ser conduzido pelo Teu Espírito. Eu vou dar condições ao Senhor. Do Senhor operar, do Senhor abençoar a minha vida. Do Senhor vir ao meu encontro. Do Senhor permanecer na minha vida. Do Senhor estar comigo. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, para que essa palavra venha tocar e que venha calar fundo em cada coração. Que cada coração, meu Deus, que recebeu a Tua palavra, a Tua direção, para fazer a Tua vontade, que o Senhor ajude agora. Eu oro por espírito de equilíbrio. Eu peço que o Senhor nos dê, meu Deus, o espírito de equilíbrio. Que não seja mais, meu Deus, o espírito do medo que venha dominar essa pessoa, a ponto dela passar por cima do que ela crê, do que ela acredita, ela passar por cima dos valores que ela tem e que ela recebeu do Senhor. Que ela não passe por cima, meu Deus, dos princípios. Que ela não viva, meu Deus, para agradar alguém. Ela pode até viver para servir alguém, porque tem um chamado, porque ela sabe que é a Tua vontade, mas não para agradar alguém, para deixar de viver a vida dela, para viver a vida de alguém, e esse alguém, meu Deus, não ser parte do propósito, parte do plano do Senhor para ela. Eu peço, meu Deus, ajuda, manifesta, meu Pai, o Teu poder. Eu peço que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito e que não haja lugar, que não haja cabida na nossa vida para nenhum medo mais, para nenhum temor que tira, que derruba,
que amarra, que oprime, que limita. Derruba agora, Senhor, todas essas crenças, esses pensamentos, esses sentimentos limitantes da nossa vida, que nos bloqueiam, que nos travam, que nos oprimem, que nos intimidam. Senhor, nos ajuda. Quantos, meu Deus, podem estar aqui agora com medo, apreensivos, temerosos pelo que pode acontecer, pelo que deve acontecer. E eu te peço, em nome de Jesus, meu Deus, que venha, meu Pai, esse espírito de equilíbrio, esse espírito de poder, o poder como da viúva de Sarepta, do que nós considerávamos o fim, que seja, meu Pai, aumentado a nossa capacidade, a nossa condição, que seja esticada, meu Pai, a nossa mentalidade, a irmos além, a fazermos mais e a darmos condições para o Senhor também fazer mais na nossa vida. Porque é a partir da sede das nossas sementes que nós colheremos os nossos frutos. Eu peço, meu Deus, o Teu poder sobre a nossa vida. Eu peço a Tua unção, eu tomo posse dessa unção que o Senhor derrama por meio dessa palavra. Eu tomo posse, meu Deus, do Espírito que o Senhor envia até nós, para vivermos, desfrutarmos e sermos, meu Deus, pessoas segundo a Tua vontade, segundo, meu Pai, o Teu projeto para nós. Abençoa cada um, Senhor. Eu oro e eu recebo a Tua bênção. Eu declaro a Tua bênção. E eu peço para que cada um, meu Deus, receba esse Espírito, o Teu, o de poder, de equilíbrio, de amor, para viver a vida plena que o Senhor nos chamou para viver. Em nome de Jesus. Amém.